Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 20º dia da consagração a Nossa Senhora. Iremos ver hoje como que Nossa Senhora é Mãe de Deus e nossa Mãe. Então, São Luís ele tem a bela citação de Santo Agostinho, no parágrafo 33 do tratado, em que ele diz: Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo e tudo o que acabamos de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são, neste mundo, ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. Então Nossa Senhora, ela tem esse papel de alimentar, nutrir e educar os filhos de Deus. Por quê? Porque ela é Mãe de Deus e nossa Mãe. E é justamente isso que a gente vai analisar hoje, a fim de nos entregarmos mais perfeitamente a essa educação que Nossa Senhora quer realizar em nós. Então, o primeiro aspecto sobre Nossa Senhora que a gente vai analisar é o fato de ela ser nossa mãe. Nosso Senhor, primeiramente, ele disse: dei-vos o exemplo, a fim de que, assim como eu fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Nosso Senhor foi o único que pôde escolher sua mãe. Ninguém mais teve essa graça, só Nosso Senhor pôde escolher sua mãe. E justamente, Nosso Senhor quis livremente ser filho de Maria e abraçar todas as consequências dessa escolha. Então, ao decidir querer ser filho de Nossa Senhora, Nosso Senhor quis depender de Nossa Senhora, quis, enfim, ser em tudo aquilo que um filho é de sua mãe. Então, aquele que sustenta todo o universo, por ser Deus, né, todo o universo em suas mãos, ele quis ser sustentado por Maria. Os primeiros olhos nesta terra que puderam ver Deus feito carne foram os olhos de Maria. A primeira que pôde falar com ele, a primeira que pôde tocar nele, enfim, a primeira que pôde, por assim dizer, brincar com o seu filho, né, que era o Filho de Deus, foi Nossa Senhora. Então, Nosso Senhor quis em tudo se colocar nas mãos de Maria. Então, a gente sabe que se Jesus fez isso, foi para nos ensinar algo. Por quê? Porque ele nos deu exemplo, a fim de que, assim como ele fez, assim também façamos nós. E é por isso que Santa Teresinha, refletindo nessa realidade, ela dizia o seguinte: sabe-se perfeitamente que a Santíssima Virgem é a rainha do céu e da terra, porém, ela é mais mãe do que rainha. E, de fato, muitos santos, eles refletiram nesse aspecto. Por quê? O título com o qual Nossa Senhora nos recebeu na cruz foi o título de mãe. Então, quando Nosso Senhor nos deu Nossa Senhora, ele nos deu ela como mãe. Isso não exclui o fato dela ser rainha, não exclui todos os outros títulos dela, mas teve um título em particular que Nosso Senhor quis enfatizar em relação a Nossa Senhora para conosco, ou seja, o título de mãe. Então, na cruz, Nosso Senhor nos deu Maria como mãe. É interessante porque, certa vez, Dom Bosco foi perguntando para as crianças do oratório o seguinte: quem é Nossa Senhora? Então, as crianças começaram a responder: ela é rainha do céu e da terra, ela é imaculada, ela é isso, ela é aquilo. E Dom Bosco falou: todas as respostas estão certas, mas eu ainda estou esperando uma resposta em específico. Até que, finalmente, ninguém sabendo qual a resposta dar, Dom Bosco disse: bom, tudo que dizeis é verdade, mas o que eu gostaria que soubessem é que Nossa Senhora é, sobretudo e antes de tudo, nossa
mãe. Então, esse título de que Nossa Senhora é nossa mãe, ele deve particularmente nos inculcar um pouco, enraizar em nós convicções firmes, a fim de que nos entreguemos a ela mais perfeitamente. Alguns podem dizer, mas como conciliar a questão de ser filho de Nossa Senhora e ser escravo dela? São Paulo Apóstolo, né, em Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele faz o seguinte comentário que muitas pessoas usaram justamente para responder a essa objeção. E o que São Paulo nos diz? Que a criança em nada difere do escravo. Porque o interesse de São Luís é fazer com que uma alma se torne interiormente dependente da Santíssima Virgem. Tanto que o principal mistério que resume essa escravidão de amor que ele está ensinando para as almas é o mistério da encarnação. Então, a referência que São Luís tem de escravidão é particularmente o momento da encarnação do Verbo, ou seja, o fato em que Jesus livremente, por amor, quis depender de Nossa Senhora. Então, é nisso particularmente que vai consistir a nossa consagração a Nossa Senhora, a nossa escravidão de amor, ou seja, depender em tudo de Nossa Senhora. Por isso que o mistério da encarnação é a referência para refletirmos nessa devoção a Nossa Senhora. Então, uma vez que compreendemos que Nossa Senhora é nossa mãe, e é particularmente esse título que deve nos ser caro, vamos ver como que São Luís fala da educação que Nossa Senhora dá a seus filhos. Então, no parágrafo 144 do tratado, São Luís diz o seguinte: Maria se dá a quem é seu escravo por amor. O que Nossa Senhora faz? A Santíssima Virgem, Mãe de doçura e misericórdia, que jamais se deixa vencer em amor e liberalidade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela o faz imergir no abismo de suas graças, reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe o apoio de seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o de seu amor, comunica-lhe suas virtudes. Ou seja, Nossa Senhora vai criando cada vez mais raízes nos seus filhos, até que um dia ela possa, se tornar uma árvore sólida na alma deles, a fim de que ela produza esse fruto que é Jesus Cristo, ou seja, em outras palavras, formar uma alma semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. O que Nossa Senhora faz com seus filhos? Ela purifica nossas boas obras, embeleza-as e as torna aceitáveis a seu Filho. Esta bondosa Senhora purifica, embeleza e torna aceitáveis a seu Filho todas as nossas boas obras, porque por esta devoção as damos todas a Ele pelas mãos de sua Mãe Santíssima. Conselho valioso é o que dava São Bernardo aos que dirigia no caminho da perfeição. São Bernardo de Claraval dizia: quando quiserdes oferecer qualquer coisa a Deus, tende o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que queirais ser rejeitados. Então, a gente coloca tudo nas mãos de Nossa Senhora, a fim de que a graça volte, por assim dizer, para Deus, pelo mesmo canal com o qual Ele quis comunicá-la a nós. E por isso que São Luís, falando desse modo como Nossa Senhora se entrega a seus filhos, ele mostra como que essa devoção se torna um meio fácil, curto, perfeito e seguro para se amar a Jesus Cristo com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Então é justamente esse trabalho de santificação de uma alma que Nossa Senhora busca realizar na alma de seus filhos. Então, no parágrafo 152, São Luís diz o seguinte: aí se encontram, sem dúvida, na vida dos escravos de Nossa Senhora, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa mãe e senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para iluminá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que, em verdade, este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e mel em vista de outros caminhos. Então ele mostra como que uma pessoa que se entrega inteiramente a Nossa Senhora,
o que essa boa mãe que tanto nos ama e que tanto quer cuidar de nós, o que ela faz conosco? Ela vai nos encher de tantas graças que mesmo que tenhamos que carregar grandes cruzes, nós iremos carregá-las com mais facilidade do que outros que carregam elas sem esse mesmo apoio de Nossa Senhora. Então é por isso que a devoção a Nossa Senhora aqui, da consagração, é um caminho fácil para se amar Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que devoção aqui se trata, sobretudo, dessa devoção interior, que torna uma alma interiormente dependente de Nossa Senhora. Então, São Luís, ele diz, essa devoção é um caminho curto. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Então, a pessoa que busca a santidade sem ser por essa dependência a Nossa Senhora, pode ser até que ela avance, claro, sempre ela vai ter que ter uma certa devoção a Nossa Senhora, mas talvez ela não tenha, por algum motivo, se entregado tão perfeitamente ainda a Nossa Senhora, então o avanço dela vai ser muito mais lento. Enquanto que uma pessoa que se entrega sinceramente a Nossa Senhora, ela vai ter um avanço bem mais rápido. Por quê? Porque esse é um caminho curto para se chegar a Jesus Cristo. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde, em poucos anos, se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. A devoção a Nossa Senhora é um caminho perfeito. Então, São Luís diz, caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo. O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. Aquele que quis, enfim, vir ao que não é e fazer que aquele que não é se torne Deus ou aquele que é. Ou seja, Deus, que é aquele que é, quis vir a nós, que comparados com ele não somos nada, a fim de que nós, que somos nada, nos tornemos algo diante dele por meio, dessa elevação que nós recebemos por meio da graça de Deus. Quando meu amável Jesus vier em sua glória uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. Então, por que é um caminho perfeito, esse caminho para irmos a Jesus Cristo? Porque é o mesmo caminho que Jesus escolheu para vir a nós. E como não tem como escolher um caminho melhor que esse de Nosso Senhor, obviamente, o caminho mais perfeito para ir a Ele será o mesmo caminho que Ele escolheu para vir até nós. É um caminho seguro, e São Luís nos explica por quê no parágrafo 164. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina, pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo, ou seja, a santidade, é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Então, São Luís, ele tenta, de fato, nos inculcar essa convicção de que é por Maria, de fato, que iremos atingir essa grande santidade. Persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, e muito mais que no céu, em qualquer criatura do universo. Então, São Luís deixa claro que
Nossa Senhora é esse caminho seguro. Se nos deixamos conduzir por Nossa Senhora, não iremos cair, não iremos nos afastar de Nosso Senhor, não iremos, na medida em que de fato estamos sob essa dependência de Nossa Senhora, errar. Então, muito importante entendermos toda essa abundância de graças que Nossa Senhora derrama na alma de seus filhos. Então aqui gostaria de abordar esse primeiro aspecto, que faz parte dessa nossa devoção à Nossa Senhora, já que queremos ser verdadeiros filhos dela, que seria a primeira prática interior que São Luís nos propõe, que é fazer tudo por Maria. Então, no parágrafo 258, São Luís ele descreve essa prática da seguinte forma: é preciso fazer todas as ações por Maria, quer dizer, em todas as coisas obedecer à Santíssima Virgem e em tudo conduzir-se por seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, São Luís vai explicando mais ou menos o que ele entende por isso. E ele diz: entre tantos devotos da Santíssima Virgem, só os que se conduzem por seu Espírito é que são verdadeiros devotos e fiéis. Santo Ambrósio dizia: esteja a alma de Maria em cada um para glorificar o Senhor, esteja em cada um o Espírito de Maria para que se regozija em Deus. Então, o que significa, esse deixar-se conduzir por Maria? Aqui nós temos uma dificuldade na língua portuguesa, porque nem sempre a forma como utilizamos essa palavra por é a forma como se usa em francês ou em latim. Então, São Luís, como todos sabem, era um santo francês, e ele escreveu em francês o seu tratado. Então, quando ele fala tudo por Maria, para quem conhece a língua francesa, fica muito claro as circunstâncias em que se aplica essa forma de construir uma frase. Então, o que acontece? Fazer tudo por Maria, como que a gente tem uma noção correta em relação à língua que foi escrita o tratado? Por se usa quando a gente fala que a gente vai passar por um certo lugar. Então, digamos que eu vou da minha casa até uma igreja. Para ir da minha casa até a igreja, eu tenho que passar por aquele caminho. Então, por, tanto em francês quanto em latim, tem um pouco essa conotação, o caminho pelo qual eu passo. Então, isso quer dizer que sempre que eu vou fazer algo para Deus, eu passo por Maria. Então, eu não vou fazer algo fora desse caminho. Eu vou sempre fazer isso por Maria. Mas tem um outro aspecto também que esse por pode ter quando a gente fala de nos deixar conduzir por alguém. Como assim? Digamos que eu vou para um lugar que eu não conheço, mas tem uma pessoa que mora naquela cidade, ela conhece o lugar. Então, ela vai me convidar a seguir ela por onde ela passar, a fim de que eu não erre no caminho. Então, o que acontece? Eu me deixo conduzir por essa pessoa. Então, se deixar conduzir por Maria é, de fato, sempre andarmos nos passos de Nossa Senhora. Como que a gente pode se perguntar, então, em uma ação ou outra, a forma de aplicar esse princípio? Antes de fazermos uma coisa, a gente pode se perguntar: será que Nossa Senhora passaria por esse caminho? Como assim? Será que Nossa Senhora passaria por esse caminho de espírito de gozação? Será que Nossa Senhora passaria por esse caminho em tal ação? Vamos supor que a gente está numa situação concreta, está todo mundo conversando, e eu estou com uma vontade de falar de algo que eu fiz, porque isso vai atrair a admiração das pessoas. As pessoas vão: nossa, você fez isso, você é muito santo, isso, aquilo, as pessoas vão me admirar por causa daquilo. Então a gente pode se perguntar, se nós queremos nos deixar conduzir pelo Espírito de Maria, será que Nossa Senhora me conduziria por esse caminho de eu querer me aparecer? Será que Nossa Senhora me conduziria por esse caminho da preguiça? Na hora de acordar, tem lá o despertador que toca no horário certo, 5, 4 horas da manhã, dependendo dos penitentes aí. O despertador toca e a gente pensa: vou colocar mais 5 minutos de soneca, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Então a gente pode se perguntar: Nossa Senhora me conduziria por esse caminho? Será que ela me faria passar por aqui? Então isso ajuda a pessoa a entender como que seria então essa questão de se deixar conduzir pelo Espírito de Maria.
quando a gente estiver numa conversa entre amigos e as pessoas começarem a falar de alguém, eu posso me perguntar, Nossa Senhora me conduziria por esse caminho? Ela me faria passar por essa estrada, ou seja, de ficar falando mal dos outros, de ficar falando tal coisa do próximo e assim por diante? Então, é um exercício que é difícil, né, a gente percebe, mas que é uma coisa, a gente vai ver que Nossa Senhora nos ajuda a praticar se buscarmos ser fiéis a ela. Então, para se deixar conduzir por Nossa Senhora, São Luís nos dá umas dicas. Parágrafo 259. Para que a alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, o que ela deve fazer? Então tem um aspecto negativo, renunciar ao próprio Espírito, às próprias luzes e vontades antes de qualquer coisa. Por exemplo, antes da oração, antes de dizer ou de ouvir a Santa Missa, antes de comungar e assim por diante. E depois é preciso entregar-se ao Espírito de Maria para ser por ele movido e conduzido como ela quiser. Cumpre-se colocar-se, né? Então teve o primeiro aspecto negativo, que é renúncia. Então eu não quero seguir essa forma de agir em que eu estou me apoiando nas minhas forças. Vou dar um exemplo de Santa Teresinha que vai facilitar um pouco a compreensão desse princípio. Então quero renunciar, apoiar-me em mim, para me deixar conduzir por Nossa Senhora. Então aqui, uma vez que eu me renunciei, eu me coloco agora nas mãos de Maria. É preciso entregar-se ao Espírito de Maria para ser por ela movido e conduzido como ela quiser. Cumpre colocar-se e permanecer entre suas mãos virginais como um instrumento nas mãos de um operário. Então me coloco nas mãos dela para que ela possa se servir de mim como ela quiser. Então vamos dizer que a gente vai fazer uma boa ação para alguém, né? A gente tem uma pessoa que está um pouco afastada de Deus, a gente quer fazer alguma coisa para o bem dela, para salvar essa pessoa, para aproximar ela de Deus. Uma pessoa que se apoia em si, ela não vai ter esse cuidado de recorrer a Nossa Senhora, ou seja, de se colocar nas mãos de Maria, a fim de que Nossa Senhora, por assim dizer, use ela como um instrumento para o bem daquela alma. Digamos, por exemplo, se eu pego uma caneta e faço um desenho com essa caneta, e o desenho fica muito bonito, ninguém vai chegar e falar, nossa, parabéns, caneta, você fez um ótimo desenho. Não, a pessoa vai parabenizar o artista. Então, os santos que se deixam conduzir por Nossa Senhora se colocam nas mãos dela para, apoiados na arte de Nossa Senhora, na força dela, realizarem grandes coisas para Deus. Então, realmente, eles se deixam conduzir por ela. Então, Nossa Senhora chama, né? Vem por aqui, né? Coloque-se nas minhas mãos. Então, ele está se deixando conduzir por ela. E São Luís explica, cumpre abandonar-se e perder-se nela como uma pedra que se atira ao mar. E isto se faz simplesmente e num instante, por um só olhar do espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente, dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, ó minha querida mãe. E ainda que não sintamos nenhuma doçura sensível neste ato de união, ela não deixa de ser, ele não deixa de ser verdadeiro. Então, aqui muita gente tem dúvida, porque as pessoas pensam que se deixar conduzir por Nossa Senhora é sentir ser conduzido por ela. Então, uma espécie de sentimentalismo. Então, a pessoa fala, eu queria me entregar a Nossa Senhora, mas eu não sinto, né? Então, essa questão do sentimento. Eu não sinto ainda que eu me entrego a ela, eu gostaria de sentir isso. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes os santos, sobretudo esses grandes santos, eles não sentiam nada. Então, o que é se deixar conduzir por Maria, entregar-se a ela? É justamente seguir esse caminho de Nossa Senhora, mesmo que a pessoa não sinta nada. Então, por exemplo, a pessoa está vendo que ela está sendo inclinada à preguiça, se ela busca, com a ajuda de Nossa Senhora, seguir o caminho da disciplina com a ajuda dela, então ela está fazendo isso por Maria. Então ela está se deixando conduzir por Maria, ela está se entregando a Nossa Senhora e não à preguiça. Entende? Então quando a pessoa, ao invés de cumprir o dever de Estado, ela quer viver uma vida de diversão, isso, aquilo, se ela se entrega à diversão, ela não está se entregando a Nossa Senhora. Mas se ela se entrega ao cumprimento do dever, então ela está se deixando conduzir por Maria. Então, São Luís ele completa com um terceiro passo, é preciso, de tempo em tempo, durante uma ação ou depois,
renovar o ato de oferecimento e de união. E quanto mais o fizermos, mais cedo nos santificaremos e mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, que segue sempre necessariamente a união com Maria, pois o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Então, é muito importante entendermos isso. E aqui gostaria de ler um exemplo de Santa Teresinha, onde ela nos mostra como que ela se deixava guiar por Nossa Senhora no convento dela. Então aqui o padre Filipão, naquele livro que eu já citei durante essas reflexões, ele dizia o seguinte: Santa Teresinha, né, ele citando o testemunho de pessoas que conheceram ela, Santa Teresinha a ela recorria em todas as suas mágoas infantis. Como todas as almas virgens, foi a Maria que confiou a proteção de sua pureza. Foi ainda aos pés de Nossa Senhora das Vitórias em Paris que viu cessar suas penas interiores. Ela mesma o confessa em expressões que não exprimem ilusão. Ah, o que eu senti a seus pés não poderia exprimir. Compreendi que ela velava sobre mim e que eu era a sua filha. Então, no Carmelo, e cada vez mais, à medida que se lhe aproximava o fim da vida, a devoção a Nossa Senhora se tornou intimidade de todos os instantes. E Santa Teresinha dizia: a Santíssima Virgem nada escondo, eu digo tudo a ela. E no dia da Anunciação, Santa Teresinha ficou feliz, né, pelo fato de ter entrado no convento nesse dia. E também por ter professado no dia 8 de setembro os seus votos. E ela dizia: a Natividade de Maria, que bela festa para tornar-me esposa de Jesus. Santa Teresinha preparava suas comunhões em união com a Santíssima Virgem, pedindo-lhe que a revestisse de suas disposições e a apresentasse ela mesma a seu Filho Divino, e com ela terminava suas ações de graças. Então, realmente, Santa Teresinha se deixava conduzir por Nossa Senhora em tudo. E ela dizia, quando ela era mestra de noviças, as irmãs elas ficavam muito impressionadas com a precisão dos conselhos dela. Tanto que algumas achavam que Deus falava diretamente pela boca dela. E uma vez, veio surpreendida, né, perguntar para ela como que ela fazia para adivinhar os pensamentos íntimos dela. E Santa Teresinha respondeu: eis o meu segredo. Nunca lhes faço uma observação sem invocar a Santíssima Virgem e pedir-lhe que me inspire o que lhes deve fazer maior bem. Recorro à oração, lanço um olhar interior à Virgem Maria e Jesus triunfa sempre. Quando ia à direção com ela, né, uma noviça que era conduzida por Santa Teresinha, que era mestra de noviças, ela dizia então: quando ia à direção com ela, com Santa Teresinha, e achava dificuldade em dizer certas coisas, ela mesma me conduzia à estátua milagrosa que lhe sorrira na infância, e que Santa Teresinha fez colocar bem perto da cela dela, e dizia-me: não é a mim que irá dizer o que lhe custa, mas a Virgem Santa. Eu obedecia, ela escutava a minha confidência, depois me fazia beijar a mão de Maria, dava-me seus conselhos e a paz me renascia na alma. Então a gente percebe como que Santa Teresinha se deixava conduzir por Maria. Uma pessoa que se deixa conduzir por si mesma, por exemplo, nessa questão de uma direção para uma alma, de um conselho, o que ela vai pensar? Ah, já estudei muito, já sei muita coisa, tudo mais, então ela vai se confiar, vai se apoiar nas suas próprias forças. Mas Santa Teresinha, ela percebeu que não dava, já que é algo muito específico, essa questão da direção das almas, não dava para confiar nas próprias forças dela. Então ela precisava se deixar conduzir por Nossa Senhora, e como ela dizia, e assim Jesus triunfa sempre. E por fim, foi Nossa Senhora quem ensinou, por assim dizer, com suas graças, né, obviamente, o caminho da pequena via para Santa Teresinha do Menino Jesus. Então Santa Teresinha, em um poema em que ela fala Por que te amo, ó Maria, é o nome do poema, ela diz o seguinte sobre Nossa Senhora: sei que em Nazaré, virgem cheia de graça, viveste muito pobremente, nada mais querendo. Nada de arroubos, nem de milagres, nem de êxtases. Embelezam tua vida, ó Rainha dos eleitos. O número dos pequeninos é bem grande sobre a terra. Eles podem, sem tremer, a ti erguer os olhos.
É pela via comum, incomparável Mãe, que te apraz caminhar para os guiar aos céus. Então, de fato, Santa Teresinha mostra como que é Nossa Senhora que conduz as almas por esse caminho da pequena via. E foi, sem dúvida, Nossa Senhora quem ensinou para Santa Teresinha esse caminho, que se tornou, né, um grande meio para santificar tantas e tantas almas. Então, aqui ficamos hoje com essa reflexão e devemos, de fato, nos aplicar nessa questão de praticarmos essas práticas interiores, e essa parte de agir em Maria, né, fazer tudo em Maria, já nos dá um grande passo para uma devoção mais sólida a Nossa Senhora e mais santificante.